Olha, quando se fala em uma oferta cheia de benefícios, automaticamente a gente já pensa na TIM porque é a TIM da Show. Sabe por que é a TIM da Show? Porque com a TIM a música não para e sempre tem novidades e muitas vantagens para você. Olha só, com o TIM Pré-Top, com apenas R$ 15, você tem 15 dias para aproveitar 8 GB de internet, WhatsApp, ligações ilimitadas e ainda tem um aplicativo com milhões de músicas grátis, sem anúncio e sem descontar da sua internet. Sensacional, né? Você vai ter 8 GB de internet para usar como você quiser. Trocar mensagem à vontade no WhatsApp, sem descontar da internet também. E mais, ouvir milhares de músicas sem gastar nadinha da sua internet também. Aí sim, né? São muitas vantagens para você aproveitar por 15 dias e por apenas R$ 15. É por isso que quem compara sempre acaba vindo para TIM. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. Hora de falar de previsão do tempo, aqui no SC acontece. Apesar da nebulosidade bem no início da manhã em alguns pontos do estado, agora o sol já predomina em todas as regiões e assim deve permanecer nas próximas horas. Isso porque a frente fria que trouxe nuvens e chuvisco para Santa Catarina já está se deslocando e agora deu espaço a uma nova massa de ar frio e seco que deixa o tempo firme e diminui as temperaturas. Inclusive, as mínimas hoje acontecem à noite. Florianópolis tem mínima prevista de 12, máxima de 19. Criciúma, no sul do estado, mínima de 7 e máxima de 17 graus. Em Joinville, no norte catarinense, mínima de 16 e máxima de 24. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 7 e máxima de 18 graus. Amanhã, a massa de ar seco e frio já vai estar comandando o tempo por aqui, por isso a quinta-feira começa com temperatura mais baixa em todas as regiões, com mínima de 0 grau e condição de geada nas áreas mais altas do extremo oeste ao Planalto. O sol predomina em todas as áreas ao longo do dia. O frio aumenta ainda mais. Florianópolis com mínima de 7 e máxima de 16. Criciúma com mínima de 6 e máxima de 16. Joinville, no norte catarinense, mínima de 8 e máxima de 20. E em Chapecó, mínima de 4 e máxima de 17 graus. A sexta-feira será bem parecida com a quinta. Olha, o número de mortes violentas diminuiu consideravelmente na capital no último ano. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública diz que a capital catarinense teve a quarta maior queda do país, com um indicador de 32% a menos de mortes violentas em relação ao ano anterior. Para explicar melhor o que significa tudo isso e esses números, a gente vai conversar agora com a delegada Michele Corrêa, que é responsável pelas investigações na região da Grande Florianópolis. Delegada, boa tarde, bem-vinda ao SC Acontece. Boa tarde a todos. Delegada Michele, só para ficar bem claro para o nosso telespectador, quando a gente fala de morte violenta, de que tipo de morte a gente está falando especificamente? Nós estamos falando de homicídios, tentativas de homicídio, na verdade, homicídios dolosos contra a vida, feminicídios e lesão corporal seguida de morte na forma dolosa. E aí, quando a gente fala dessa redução que é bastante expressiva, 32% é uma redução bastante expressiva, a gente pode dizer que o que foi feito, o que mudou na segurança pública na região da Grande Florianópolis, claro, no estado todo também, mas agora falando especificamente da Grande Florianópolis, o que mudou para que esses números fossem possíveis? Então, a Polícia Civil ela vem praticando resultados, apresentando resultados eficientes pelas delegacias especializadas. E também um fator importante que deve ser mencionado é a integração entre os órgãos. Nós temos o Colegiado de Segurança Pública no Estado, que fez um diferencial nos últimos anos, e que a integração e a união entre as forças também corroborou para esse resultado satisfatório. Essa união, como era e como passou a ser? As polícias passaram a se comunicar ainda mais, fazer um trabalho conjunto? É porque os chefes das instituições, eles fazem reuniões semanais, eles discutem índice, eles trocam informações e um a cada ano é o responsável por administrar toda essa gestão. Então, são técnicos que estão resolvendo os problemas relativos à segurança pública. Então, isso demonstrou e vem demonstrando a cada dia de que isso é um modelo que tem dado certo. A integração demonstra força e nós estamos aí colhendo esses resultados satisfatórios. E aí a gente pode realmente falar que
melhora na questão da segurança pública estadual, ela se deu justamente com a criação desse colegiado, como você bem mesmo comentou agora, né? Porque essas reuniões, elas são, né, as nossas polícias, nossas forças de segurança sempre fizeram um trabalho incrível em Santa Catarina, mas de fato, quando você une forças, fica mais fácil na atuação contra o crime. E essas reuniões constantes, elas simbolizam isso, né? Porque a partir do momento que tem essas reuniões entre todas as nossas forças de segurança, automaticamente o trabalho em conjunto ele pode acontecer de uma forma mais efetiva, né, delegada? Isso, com certeza. É importante que cada instituição também está colaborando, a troca de informações é importante e vale ressaltar que a sociedade, de uma forma geral, também tem contribuído, né? A segurança pública é um dever de todos. Então, a população ela tem que nos passar informação, ela tem que ajudar a segurança pública e todas as forças estão empenhadas. A Polícia Civil, especificamente, por conta das especializadas e a própria Diretoria de Investigação Criminal, ela vem apresentando esses resultados aí para a sociedade, o que a gente fica bem feliz. E como fica o planejamento aí para os próximos passos, delegada? Que com certeza isso tudo já estava planejado lá atrás. E qual é o planejamento daqui para frente? Nós temos o planejamento de diminuir cada vez mais, apresentando resultados melhores, essas são as nossas metas, né? E nós estamos trabalhando com isso, né? Desde a qualificação dos policiais, agora o armamento novo, a Polícia Civil é a única do Brasil que trocou todo o armamento para a Glock, que é uma das melhores do mundo. Então, há investimento para valorização profissional e isso faz toda a diferença. Delegada, muito obrigada pela sua participação aqui no SC Acontece. Um grande parabéns aí, você representando nossas forças de segurança. Parabéns às nossas forças de segurança, esse trabalho incrível que estão realizando não só na Grande Florianópolis, mas em todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito bem, agora eu vou mudar de assunto um pouquinho, porque ela esteve aqui com a gente batendo papo na semana passada, a doutora Janaína Barbosa, médica ortomolecular, mas a gente tinha tanta coisa para conversar que falei, doutora Janaína, volta na semana que vem para a gente conversar mais um pouquinho. O assunto é cuidados com a saúde nos períodos mais frios do ano, que justamente é no período de inverno, né, doutora Janaína? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Só que às vezes a gente não sabe que tem cuidados especiais que a gente precisa ter nessa época de frio mais intenso. A gente começou a falar disso já na semana passada e alguns tópicos ficaram faltando, porque a gente não teve tempo, eu trouxe para que a gente pudesse conversar com a doutora Janaína hoje. A primeira coisa que eu vou te perguntar, me diz se é mito, se é verdade, se confere, é em relação a AVC e infarto. Existe uma pesquisa que aponta que esses números aumentam de casos de AVC e infarto durante os dias mais frios do ano, doutora? Parece que sim, parece que é verdade essa afirmação, baseada nos dados estatísticos, né? Em torno de 30% a mais desse tipo de evento, né? Cardiovascular, infarto e o AVC podem acontecer no inverno devido principalmente a um fenômeno chamado vasoconstrição, que é quando os vasos se fecham. E nisso o sangue não consegue chegar até aquele tecido, que seja o coração, o cérebro, e ele tem então uma área lesionada, uma área sem oxigênio, sem nutrientes. E isso pode ter consequências importantes, depende da área afetada. Por exemplo, o AVC, ele é um coágulozinho que pode ser de sangue, gordura, dentro de uma artéria. Normalmente poderia ser porque a pessoa já tem isso, e aí quando chega nesse período de inverno, essa vasoconstrução, ela vai acabar apertando e rompe ou entope a artéria de uma forma mais rápida? Esse é um mecanismo, quando você tem algo obstruindo já o encanamento, vamos pensar assim. Porém, existem casos onde o evento ele é chamado isquêmico transitório, que o vaso apenas fecha e por um período de tempo, eventualmente, ou às vezes ele se fecha para sempre. E ali, onde ele ia irrigar, aquele terreno morre. Então, a gente tem isso, são os acidentes isquêmicos transitórios. Eles podem acontecer tanto no coração quanto no cérebro. E isso não dependeria do êmbolo, não dependeria de uma obstrução. Por isso que é difícil a gente prever. Então, aí a pessoa tem que fazer movimentos para se manter muito bem dilatada durante o inverno. Eu ia te perguntar, porque normalmente dizem que isso são doenças silenciosas. Normalmente, quando você descobre, já está acontecendo. Então, como prevenir esse tipo de coisa? A atividade física é um dos principais fatores, né? A atividade aeróbica é muito boa e isso sempre com indicação para você, porque você é único. Nós temos alguns alimentos que têm ação vasodilatadora, eu vou citar os vegetais folhosos verdes escuros, a beterraba, e eles podem ser consumidos com essa função. Nós temos chás que também podem ajudar, como um chá de gengibre, um chá de canela, eles têm uma ação vasodilatadora importante. Inclusive, tem que cuidar para não diminuir a pressão de gente que já tem a pressão baixa. Isso é interessante,
Bem interessante. Então, manter as extremidades quentes é muito importante, principalmente nos idosos. Então, você vê aquelas vovozinhas sempre de touquinha, aquilo ali é uma sabedoria milenar que tem ali. Você tem que aquecer as extremidades para evitar que o frio promova essa vasoconstrição. Olha que interessante. Esse fechamento. Em todas as extremidades do corpo. Sim. Uma outra coisa que eu queria te perguntar também é as pessoas tendem a achar que porque tá frio, vou deixar a casa fechada para manter a casa aquecidinha. Mas você precisa deixar a casa arejando também. As pessoas acham que mantém a casa quente e fica longe das doenças do inverno. Não. Não? Infelizmente, você está criando um ambiente perfeito para a troca de patógenos aerossóis via aérea. Então, quando a gente tem uma circulação, e por favor me entendam, não é para você abrir as janelas igual você faz no verão, sabe aquela coisa? Mas se você puder, num período matinal, que a casa não esteja muito cheia, você abre ali as janelas para que ocorra uma circulação cruzada e que o ar passe por dentro. Principalmente a luz do sol também, é muito importante ela penetrar os ambientes que a gente mora, que os travesseiros vão para o sol, isso é bem salutar para o inverno. Tem que às vezes acaba, não, tá frio, vou deixar aqui, não, mas tem que aproveitar, tem que ir lá. Deixa eu aproveitar que eu tenho mais tempinho, mais uma pergunta que eu quero te fazer. Tu falou em relação alimentação saudável no inverno, a gente tem que manter sempre, mas às vezes as pessoas não têm vontade de comer fruta, não têm vontade de comer salada. Qual que é a dica que tu dá pra gente nesse momento? Bem, isso é uma realidade. O próprio corpo, ele busca nutrientes mais calóricos nessa época do ano, porque a gente precisa de um aporte energético maior. Porém, se você obedecer o que a natureza está te pedindo para fazer da forma errada, provavelmente você vai ganhar um peso importante e, eventualmente, modificar marcadores de saúde e doença que não são bons, como a glicemia, o colesterol, enfim. Então, a dica que eu dou, refoguem a salada. A dica gostosa, né? Você faz a saladinha refogadinha, pouco tempo de cozimento, porém aquilo fica mais atraente para o frio. As sopas são uma excelente dica, porque é um caldo quente, é algo que vai, além de nutrir, te aquecer, né? A gente sente o calor entrar no corpo, aquela coisa. Então, isso também é uma dica boa. E sobre as frutas, eu sugiro assá-las no forno convencional ou mesmo numa frigideirinha. Você pode fazer com óleo de coco, por exemplo, um pouco de canela, e ali você tem uma sobremesa deliciosa. É uma forma de ingerir a fibra sem processar, né, porque os sucos não são muito indicados. Então seria uma forma legal da gente consumir frutas. Já que tu falou suco, eu vou ser obrigada a aproveitar esse meu tempo final para falar do suco. Fala. Bem rapidinho. Eu não tomo refrigerante, mas eu tomo suco de latinha, eu tomo suco de caixinha, né? O que a gente fala para as pessoas que consomem esse tipo de suco, achando que porque não está tomando refrigerante, está fazendo uma troca boa? 50 segundos para responder. Olha, nós temos nessas substâncias que chama suco, mas não é suco dentro da caixinha, uma substância muito mais parecida com refrigerante do que com água e fruta. Então, por favor, descasquem as suas frutas, comam frutas e bebam água. Eu falo para meus pacientes o seguinte, a melhor máquina de suco que existe está aqui, ó. É o triturador. Aí você manda para dentro triturado, o seu estômago vai fazer a digestão, seu intestino absorve, está perfeito. Cheio de fibra, nutrientes, tudo fresquinho. Sensacional. Não é bom? Obrigada, doutora Janaína Barbosa. Obrigada a você. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, Obrigada. beijo. Encerro o EC Acontece por aqui. Muito obrigada pela sua companhia também. Amanhã eu tô aqui ao vivaço, te esperando. Combinado? Até lá. Tchau, tchau.